Confesso que o roteiro desse vídeo está sendo o mais difícil de fazer. Não porque tenha havido algum tipo de bloqueio criativo ou coisa assim, mas porque a saga das 12 casas, que é o objeto de nossa análise de hoje, repete basicamente todos os erros dos arcos anteriores de Cavaleiros do Zodíaco. Todas as críticas que eu fiz no vídeo passado valem para esse. Aliás, se você não viu o outro vídeo que fiz sobre Saint Seiya, dê uma olhadinha depois desse aqui. Em resumo, mencionei nas críticas que fiz lá que a pressa matava tudo o que o Kurumada tentava fazer em Cavaleiros do Zodíaco. O ritmo alucinante da série não permitia que o autor desenvolvesse personagens, temas, enredo e nem mesmo as próprias lutas do seu mangá shonen. Tudo isso vale para essa saga das 12 casas e é aí que mora a dificuldade. Eu não tenho a intenção de fazer um vídeo novo falando exatamente as mesmas coisas que já falei anteriormente. Então o que fazer? Tentarei comentar outros pontos acerca de Saint Seiya que não mencionei anteriormente. Vamos ver se obtenho sucesso. Já tô até prevendo a dificuldade que vai ser fazer o vídeo analisando a saga de Poseidon, porque ela provavelmente vai ter os mesmos defeitos e eu não sei se vou arranjar nada novo para comentar. Mas não nos preocupemos com isso agora, a cada dia seu mal. Um ponto que eu não falei no primeiro vídeo que fiz de Cavaleiros foi o da narrativa visual. O motivo de eu não ter falado sobre isso é simples. Eu não tenho domínio do assunto, então prefiro ficar quieto a palpitar sobre o que não entendo. Mas já que é para falar, falemos. A mim, me parece que Saint Seiya sofre com questões até básicas no que diz respeito aos elementos da narrativa visual. Ou seja, o Kurumada tem dificuldades em passar a história por meio dos seus desenhos, enquadramentos e etc. Em alguns momentos, a arte é extremamente poluída, geralmente quando algum personagem está executando algum golpe especial ou coisa do tipo. Mesmo que o quadro em si não esteja retratando nada demais, e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, o excesso de informações visuais, de detalhes, ainda incomoda a visão e torna difícil a própria apreciação do quadro desenhado. Em outros momentos, o autor não consegue retratar a movimentação dos personagens de uma maneira intuitiva, mesmo com as lutas de Saint Seiya sendo bastante estáticas. Mas o mínimo de dinâmica que ele tenta empregar nas batalhas, o pouquinho de movimento que ele tenta botar nas lutas, fica bastante prejudicado por conta dessas informações que são dispostas de maneira contraintuitiva nas páginas. Um dos elementos mais importantes para imprimir dinamismo em cenas mais movimentadas é a disposição de elementos que guiem os olhos do leitor de maneira fluida pelas páginas. Essa fluidez, que permite o entendimento imediato do que está acontecendo, faz com que a experiência de passar por esses quadros seja rápida para quem está lendo e gera essa sensação de dinamismo. Ou seja, a cena em si é ágil e essa agilidade é passada também para o público porque também ele consegue navegar pelos quadros e páginas de maneira rápida. Cavaleiros do Zodíaco não tem isso. As lutas de Saint Seiya são qualquer coisa menos dinâmicas. O Kurumada aposta em quadros estáticos e, como eu disse, nas poucas vezes em que alguma cena é retratada de maneira dinâmica, o autor se perde, não conseguindo retratar o movimento de uma maneira eficiente. Mas mesmo em termos de lutas estáticas, Saint Seiya ainda peca bastante. O meu palpite é de que isso ocorre por falta de cenas intermediárias. Vou tentar explicar meu ponto. Se a gente for comparar as lutas de Cavaleiros com a de outro mangá que também aposta em lutas estáticas, que é Hokuto no Ken, nós vemos a grande diferença de qualidade. As lutas que o Tetsuhara desenha são também bem paradas, mas elas têm uma qualidade bem superior, e eu desconfio que o motivo é o seguinte. Em Hokuto no Ken, o autor faz questão de passar as informações da batalha para o leitor. Ou seja, se o golpe é um chute, ele mostra claramente o primeiro lutador executando o chute e em seguida o modo como esse golpe atinge o segundo lutador. O chute pegou? Não pegou? Se pegou, acertou qual parte do corpo do oponente? E por aí vai. Se for o Kenshiro enfiando o dedo no pescoço do inimigo, o Hara vai mostrar o Kenshiro avançando, vai mostrar o dedo atingindo o pescoço do outro cara e as consequências desse golpe. Essas são as cenas intermediárias. O lutador vai dar um golpe no outro, beleza, mas é necessário que se mostre por meio de outras cenas, de outros quadros, como é o golpe, como ele afeta o outro, como ele atinge o outro e tudo mais. O Kurumada não se dá esse trabalho. 90% dos golpes de Cavaleiros do Zodíaco consistem em um dos lutadores levantando o braço e o outro lutador caindo longe. Não existe o menor esmero do Kurumada em ao menos passar a informação, via cenas intermediárias ou quadros intermediários, para o leitor acerca de como é o golpe do cavaleiro, se é um soco, um chute, e nem como isso afeta o adversário. Você só tem que saber que algum golpe foi dado e que esse golpe foi bem forte.
Tirando o Meteoro de Pégaso, que a gente sabe que é uma sequência de socos bem rápidos e mais uma meia dúzia de golpes, tipo os golpes do Aioria, sei lá, o Kurumada não se dá o trabalho de nos fazer entender o que está acontecendo. E mesmo os golpes que conhecemos são retratados de maneira preguiçosa. A gente sabe o que são os Meteoros de Pégaso, mas eles são sempre retratados de forma estática e depois nós só vemos o inimigo de Seiya sendo lançado longe. Não há preocupação em mostrar como os golpes atingiram, enfim, essas coisas que acabei de explicar. Nesse ponto, evidentemente o anime faz um trabalho melhor por dar um mínimo de informação para que o público possa apreciar um pouquinho que seja das lutas. Ainda na parte visual, uma coisa que eu andei observando é que um dos motivos para Saint Seiya parecer corrido demais é essa falta de cenas intermediárias também na parte narrativa da obra. Por exemplo, em vários momentos, e aqui é importante dizer que nem sempre acontece isso, mas só às vezes, em vários momentos o autor não se preocupa em colocar planos gerais. Na narrativa visual do cinema, frequentemente o diretor usa um plano geral para mostrar em que locação a cena seguinte se desenrolará. Parece um aspecto inútil, mas serve para situar o espectador dentro da cena. Na literatura, isso é feito mediante a descrição do ambiente. O cinema pode se dar o luxo de apenas mostrar, em um plano rápido, a locação, já que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Em tese. Quadrinhos também usam esse elemento, por também poderem usar recursos visuais na hora de contar a história. Pois bem, o Kurumada nem sempre lança mão disso. Como eu disse, às vezes ele faz, mas nem sempre. Então a falta de um simples quadro para situar o leitor já faz com que o corte de uma cena para outra pareça abrupto demais. Em outros momentos, não é o plano geral que está faltando, mas alguma cena intermediária que demonstre os heróis entrando na casa do Cavaleiro de Ouro, encontrando o inimigo, etc. Tem horas que o Kurumada bota o plano geral, né, mostrando a casa por fora, e a cena seguinte já é a dos Cavaleiros de Bronze no chão, já tendo começado a apanhar dos inimigos. E em outros momentos mais extremos, personagens simplesmente aparecem para influenciar decisivamente o curso dos acontecimentos, sem que fossem colocadas as cenas de preparação para esse aparecimento. Aí o erro já é de roteiro mesmo. O autor usa uma solução que não foi devidamente preparada, de modo que ocorre aí o bom e velho Deus Ex Machina. A cena que melhor exemplifica isso é o surgimento da Marin para salvar o Seiya no caminho das rosas venenosas do Cavaleiro de Peixes. O protagonista está no chão, infectado pelo veneno das rosas e aparentemente sem esperanças de prosseguir. Aí aparece a Marin e o ajuda, colocando a máscara que ela usa no rosto dele para que o Seiya não inale o pólen e tudo mais. Cena legal. O problema é só que a Marin apenas brota na cena. Ela simplesmente surge, sem que ao menos nós estivéssemos sabendo que ela tinha se dirigido ao santuário. Aí eu repito a pergunta que eu acho que já fiz no outro vídeo. Saint Seiya corre tanto para chegar aonde? Veja, para mim faz sentido que um autor concentre seus esforços em um ponto específico da obra, fazendo apenas o mínimo nos outros aspectos. Um autor que faz um enredo bem simples, com personagens bem simples, para poder enfatizar as lutas, tipo o que o Araki faz em Stardust Crusaders. Ou uma obra que dá foco principal nos personagens simplificando o enredo. Ou aquela que faz o contrário, que tem uma trama cheia de plot twists, toda interligada, etc, mas com personagens simples. Agora Saint Seiya corre com todas essas coisas. Os personagens são básicos a ponto de não serem discerníveis uns dos outros. Qual é a diferença do Camus pro Milo? Desses dois pro Aldebaran ou pro Aioria? Nenhuma, porque não há caracterização suficiente de nenhum deles para fazermos essas distinções. Tirando o Máscara da Morte e o Saga, talvez o Afrodite, todos os outros dourados são basicamente a mesma coisa. Os próprios Cavaleiros de Bronze são assim também, fora o Ikki e o Shun. Enfim, o enredo também é o mais simples que você pode imaginar. A saga das 12 casas é um grande corredor de inimigos, uma corrida contra o tempo, né? O autor até coloca uma pimentinha aqui e outra ali, como a revelação de que o vilão do arco é um cavaleiro de ouro traidor e coisas desse tipo, mas ainda é tudo muito simples. Então se o enredo é simples e os personagens são simples, você imagina que o foco estará nos combates, mas também esses são simplistas como já mencionamos. Não há coreografia, é só um levantando o braço e o outro caindo. E também há pouquíssimo roteiro na luta, poucos pontos de virada na dinâmica dos combates, que se resumem em herói apanhando o tempo inteiro até conseguir queimar seu cosmo e virar o jogo. Além de excessivamente simples, essa dinâmica é bem repetitiva, então pergunto novamente, se o foco não é o enredo, não são os personagens e não são as lutas, Cavaleiros do Zodíaco corre para chegar aonde? Para focar em quê? Sendo as lutas assim tão repetitivas e tão defeituosas narrativamente, e sendo a estrutura geral do arco das 12 casas a de um grande corredor de lutas, então a conclusão óbvia é de que o arco não funciona. Em tese, essa parte da história se vende como sendo uma sequência épica de lutas interessantes e tudo mais, mas as lutas não são épicas e nem interessantes, então a saga como um todo fica meio sem propósito.
Essa é a avaliação geral do Arco das 12 Casas. É um arco bastante defeituoso, vítima da correria absurda e da preguiça do Kurumada em fazer ao menos as batalhas de maneira interessante. O que se vê é uma repetição de lutas sem coreografia, que termina tornando a saga bem chata. E aí eu tenho que falar de um ponto que eu queria ter mencionado no primeiro vídeo, mas que deixei de fora lá para dizer aqui. O problema do roteiro das lutas de cavaleiros está na base, no alicerce da coisa, porque o Kurumada estruturou todo o sistema de batalhas de sua obra em cima da seguinte regra. Em uma dada luta, qualquer cavaleiro pode vencer, desde que queime mais o seu cosmo. Ora, uma tal regra é basicamente o autor concedendo a si mesmo carta branca para fazer o que bem desejar nas lutas da série, sem precisar da satisfação do porquê o fulaninho venceu. Vou tentar explicar melhor esse ponto. Veja bem, em todas as histórias, as coisas acontecem conforme o autor quer. Isso é óbvio. Em um mangá shonen, no final das contas, vai vencer quem o autor quiser que vença, porque ele é o deus daquele mundo fictício. As coisas ocorrem da maneira que ele quer que ocorram, e não tem sistema complexo de regras que mude esse fato. Mesmo em Hunter x Hunter e em Jujutsu Kaisen, que são conhecidos por sua complexidade quanto ao sistema de batalha, em última instância, vai ganhar a luta quem o Togashi ou o Akutami quiser que ganhe. Beleza, só que é aí onde está o pulo do gato. A arte da ficção é o autor convencer você, público, de que a solução que ele arrumou para a história é a consequência natural das premissas que ele estabeleceu. Pense nisso como um argumento. A estrutura clássica do silogismo é a de que ele possui duas premissas e que dessas duas premissas é possível extrair, logicamente, a conclusão. É essa a estrutura que um autor quer que o público ache que está dentro da sua obra. As consequências são extraídas logicamente das causas. As regras do sistema de batalha são como premissas de dentro das quais o autor extrairá a conclusão, ou seja, o vencedor da luta. Dado que as regras são X e Y, o vencedor só pode ser o fulaninho. No fundo, isso é falso, como eu disse. O vencedor é quem o autor quer que seja, mas a magia está em ele estruturar a luta de uma maneira tal que o leitor sinta que faz sentido que o vencedor tenha sido aquele e não o outro. Agora, muito bem, quando o Kurumada diz que a regra fundamental é de que vence quem queima mais o cosmo, ele basicamente está abrindo mão de tentar fazer esse convencimento do leitor. Como não existe uma regra, um elemento dentro da obra que explique como uma pessoa pode queimar mais o cosmo que a outra, quais as circunstâncias que permitem que isso aconteça, ele basicamente está autorizado a fazer o que ele bem desejar nas lutas e expressando isso de uma forma muito clara para o leitor. Ele está basicamente dizendo, vai vencer quem eu quero que vença e é assim mesmo, e eu não vou me dar o trabalho de fazer você entender as razões de fulaninho ter vencido. É óbvio que isso prejudica enormemente o engajamento do leitor nesse combate, porque a arbitrariedade de tudo não é disfarçada. Então é esse o motivo de eu dizer que as lutas de Saint Seiya estão condenadas desde a base. Claro que o fato de não existir coreografia só piora tudo, né? Porque esse era um elemento que, se fosse bem feito, poderia melhorar bastante o panorama. Mas eu quero terminar essa análise aqui em uma nota boa, então direi o seguinte: a saga das 12 casas possui sim os exatos mesmos problemas dos arcos anteriores dentro do mangá, mas acho que no cômputo geral ela é 2 dedinhos melhor porque há algumas coisas colocadas ali que amenizam um pouquinho esses defeitos. Em primeiro lugar, apesar de a regra de vencer a luta aquele cavaleiro que queima mais o cosmos seja basicamente permitir ao autor fazer o que ele quiser, o fato é que na prática o Kurumada não abusou dessa regra. Ele terminou aplicando-a dentro de um certo padrão. Basicamente, ao longo das lutas que ocorrem nesse arco, os Cavaleiros de Bronze atingem o sétimo sentido sempre em momentos de desespero, após a diferença entre os poderes deles e dos seus adversários ficar muito clara, mas diante da qual eles se recusavam a desistir. Ou seja, no final das contas, atingir o sétimo sentido meio que funciona como um símbolo e como uma recompensa para a determinação, lealdade e retidão de caráter do herói, o que termina até operando como uma ligação inconsciente que o Kurumada faz entre o sistema de batalha do seu mangá e as temáticas que ele trabalha. A determinação e a inamovível vontade de lutar pela justiça recompensam o Cavaleiro de Bronze com essa queima de cosmo que o permite vencer até mesmo os quase divinos Cavaleiros de Ouro. É bem verdade que isso torna os combates bastante repetitivos, já que toda vez o inimigo espanca o herói, que tem que demonstrar sua persistência, e só aí recebeu o aumento de poder. Frequentemente os adversários tiram todos os sentidos dos Cavaleiros de Bronze também, então todas as lutas aqui, ou quase todas, se parecem bastante, elas tocam as mesmas notas, né? Mas na prática,
o Kurumada não abusou da regra de fazer qualquer cavaleiro poder vencer qualquer outro de forma quase arbitrária. Outro elemento que ameniza um pouco as coisas nesse arco é o fato de haver, em alguns casos, um rudimento mínimo de roteiro em algumas batalhas. Enfatizo que são noções bastante simplórias, nada demais, muito longe de merecer qualquer tipo de elogio. Mas existe uma coisinha aqui e ali que poderiam ter gerado boas lutas dentro dessa saga. Por exemplo, a participação do Cassius na luta na Casa de Leão é um momento que poderia ter tido grande impacto. O sacrifício dele em favor do seu rival Seiya para agradar a China, que é o grande amor de sua vida, o assassinato cometido pelo virtuoso Aioria de forma desnecessária, por estar com a mente dominada pelo grande mestre, e por fim o fato de essa ser uma solução criativa que usa personagens secundários de forma decisiva em uma luta importante. Ao mesmo tempo em que essa participação desses secundários faz sentido dentro do contexto, todos esses são elementos que poderiam ter gerado um bom roteiro para esse combate. Como tudo em Cavaleiros, esse potencial é desperdiçado pela pressa e tudo mais, mas há que se reconhecer que a ideia era boa. A própria luta final contra a Saga de Gêmeos poderia ter sido muito interessante, primeiramente porque esse personagem tinha potencial para ser mais explorado, com toda a sua questão de dupla personalidade e tudo mais. E em segundo lugar porque o Kurumada colocou ali o Ikki para ajudar também no combate, o que deu uma certa variada pequena na fórmula. A luta na Casa de Touro também parte de um bom princípio, que é o de que, sendo o primeiro combate dos heróis contra um Cavaleiro de Ouro, seria meio forçado que eles já chegassem ganhando. Então o autor soube ser esperto e colocar um adversário que meio que estava pegando leve com os heróis e que deixou o Seiya passar após ter cortado seu chifre, etc. Então esses pequenos elementos poderiam ter dado em alguma coisa boa, de forma que vale a menção. E por fim, o último dos elementos que amenizam os problemas do arco é a questão temática. Eu já mencionei que Cavaleiros do Zodíaco não trabalha nenhuma temática interessante de maneira sólida. A dupla personalidade do Saga, o arco positivo do Ikki, a recusa do Shun de lutar, o excessivo apego do Yoga ao cadáver de sua mãe e seu amadurecimento ao longo da saga, tudo isso geraria material bom para tornar esses personagens melhores e mais interessantes para o público. Nada disso é explorado da maneira que deveria, então funcionam só como informações que são jogadas ali. É mencionado que o Shun não gosta de lutar e nós vemos que ele meio que supera isso na Casa de Peixes, mas não há, entre aspas, profundidade no modo como isso é realizado, por exemplo. Mas existe um tema, ou melhor, uma série de valores que são passados ao longo das páginas de Cavaleiros do Zodíaco de maneira bastante firme e consistente. Em resumo, Saint Seiya é uma grande afirmação daqueles que viriam a ser os valores básicos da Jump: amizade, superação e vitória. Ao longo desse arco, várias e várias são as situações nas quais os heróis se mostram dispostos a se sacrificar em nome uns dos outros e da missão que eles estão realizando, que entendem como maior que eles próprios. Eles são os guerreiros da justiça que lançam a guerra contra um sistema corrompido que se voltou contra seus próprios valores. O tempo todo, os heróis professam o valor da amizade e de como essa amizade, essa possibilidade de lutar ao lado dos irmãos e amigos, já serviu para cada um deles como redenção, como descobrimento do sentido das suas próprias vidas. E como já mencionado, é daí que eles tiram as forças para vencer os adversários, para queimar o cosmo mais do que qualquer outro, porque é claro, se o cosmo é a força que perpassa todo o universo e que também está dentro de cada um, quanto mais conectado ao cosmo, mais você conseguirá explodi-lo. E quanto mais ligado à ordem do universo, mais você estará conectado ao cosmo. E a ordem do universo é a justiça de Palas Athena. Então é claro que eles vencerão no final. Eles estão representando a ordem do universo, de maneira que o cosmo, a força que move o universo, os favorecerá. A ordem tem que vencer o caos. Nesse sentido, é Cavaleiros do Zodíaco mais que Dragon Ball, Ashita no Joe ou Hokuto no Ken que é o verdadeiro precursor dos valores do shonen enquanto, entre aspas, gênero, precisamente porque grita esses valores a plenos pulmões. Onde Ashita no Joe é uma obra com muitos tons de cinza e muitas nuances, onde Dragon Ball aposta na sutileza, no deixar o leitor fazer suas próprias interpretações, e onde Hokuto no Ken retrata um mundo decaído, Saint Seiya é extremamente vocal na afirmação dos seus valores, que terminaram por ser os valores de toda uma leva de histórias que inspiraram e inspiram ainda milhões de pessoas mundo afora, e isso não pode ser desprezado. É simples, mas é necessário. No mundo da arte, há espaço para as histórias cínicas, tons de cinza, distópicas e até nihilistas. Mas há espaço também para as histórias que buscam inspirar, que afirmam os valores do heroísmo e da virtude, da amizade e da esperança. E isso Saint Seiya faz e não tem vergonha de fazer. E foi assim que esse mangá cravou seu nome na história, mesmo com todos os seus defeitos. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha o vídeo para ajudar o trabalho. Até semana que vem.